Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus pela comunidade católica Obra de Amor. Que o Senhor possa verdadeiramente nos conduzir através da abertura do nosso coração. Que o nosso ser, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente sejam dóceis e sedentos para ouvir e se alimentar dessa palavra que para nós deve ser um verdadeiro sinal de esperança. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, que nós hoje possamos meditar na liturgia de hoje o Santo Evangelho que a nossa querida e amada Igreja nos propõe no seu calendário litúrgico. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. E apesar de serem apenas 2 versículos, quantos ensinamentos o Senhor não tem a nos conceder hoje? E nos diz assim a palavra: naquele momento, levaram crianças a Jesus, para que impusessem as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreenderam. Jesus disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque a pessoas assim é que pertence o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como Jesus é maravilhoso! Em apenas 2 versículos, ele nos ensina uma verdade eterna. Uma verdade que, se cada um de nós seguíssemos plenamente, nossa vida seria diferente. Se a humanidade seguisse, o mundo teria uma outra realidade. E para nós hoje, exercitando a minha fé, caminhando nos dias normais da minha vida, realizando as tarefas mais corriqueiras cotidianas, ao que eu me assemelho, ao que você se assemelha. Porque o que Jesus fala aqui não é simplesmente uma aparência, não é um aparentar, não é simplesmente agir como crianças que garantiria um espaço, uma vaga, vamos por assim dizer, mas o acesso ao céu. É muito mais do que isso. Jesus demonstra aqui um estado de vida que nós devemos viver. E por que isso? Porque, na verdade, diferente de nós adultos, que vamos criando costumes, vamos criando convenções sociais, algumas delas até são necessárias para o convívio comunitário, mas muitas vezes nós perdemos a pureza, nós perdemos a espontaneidade, nós perdemos a simplicidade. E muitas vezes, eu e você, que temos mais idade, vivemos como se fôssemos outras pessoas. Não temos uma autenticidade. E isso sim, que vai causando marcas e danos na nossa vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao que nós nos assemelhamos? Quando nós agimos, e não a semelhança apenas exterior, na aparência, mas aquilo que demonstramos no fundo das nossas entranhas, aquilo que nós realmente somos na nossa essência. Se eu e você não tivermos uma essência de crianças, uma essência desapegada, uma essência que não tenha um interesse que conduza um contato de fingimento, que não seja sincero, com as pessoas mesmo, mas principalmente com Deus, porque Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus onisciente, ou seja, conhece todas as coisas, sabe o que temos dentro de nós, aquilo que nós pensamos, o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. O que nos motiva? É realmente a sinceridade de uma criança que procura sim ser feliz, mas sem desprezar o outro?
que busca muitas vezes um contato de amigo, de brincadeira, de convivência, sem ter às vezes algum interesse escuso, algum interesse por trás, que na verdade maqueia aquilo que ela é. As crianças não fazem isso. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, a verdade nos libertará. E as crianças, como são desinteressadas no sentido de que não têm um interesse oculto, elas são muito sinceras, eu e você devemos viver plenamente, sinceramente, a verdade de Cristo, sem um interesse por trás. Há um interesse sim, o interesse em de correspondermos ao amor de Deus e de sermos mais os seus amigos. Que essa seja a verdade que possa nortear o nosso caminhar todos os dias. Querido irmão, querida irmã, sejamos como crianças. Não imaturas, mas no sentido de sinceridade plena, com aquele que nos criou e que nos ama acima de tudo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, o seu like, comente para o engajamento na plataforma do YouTube e compartilhe para que outras pessoas que precisam ouvir essa palavra possam receber essa mensagem, esse sinal de esperança. Um grande abraço, Deus abençoe.